Saudações, pessoal do segundo ano A. Vocês estão bem? Espero que esteja realmente tudo bem com todos vocês. Situação preocupante, né? Difícil, mas é importante a gente trabalhar com as ferramentas que dispomos em relação ao nosso aprendizado, às nossas aulas virtuais e tomar os devidos cuidados, né? Com precaução, fazendo a nossa parte, cuidando da nossa saúde, das pessoas que estão próximas a gente, muitas delas confinadas dentro de casa, uma rotina muito diferente da habitual. Creio que nunca antes, ou ao menos há alguns séculos, nunca tinha acontecido algo nem parecido, né? Mas é isso aí, vamos fazer a nossa parte para que possamos sair dessa situação o mais rápido possível, né? Voltar à normalidade, nos encontrarmos na escola, porque eu sinceramente já estou querendo que volte o quanto antes, né? Para a nossa rotina social, mas para a nossa rotina também de trabalho, né? O contato presencial, ele realmente a gente está acostumado, mas enquanto isso não acontece, vamos nos esforçando dessa forma virtual para que possamos ter o nosso aprendizado garantido, não é isso? Pois bem, pessoal, antes de fazer a correção da última atividade que foi proposta para vocês, eu queria adiantar um assunto para que quando for próximo do final dessa aula a gente volte nele e explique um pouco melhor, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente faz toda a aula, relembrar a nossa agenda semanal, como é, para que a gente possa estar sempre cumprindo os prazos direitinho, para não se prejudicar, tá bom? E a novidade é o seguinte, a gente procurando formas, né, de trabalhar, de ser inovador e tudo, mas porque essas ferramentas tecnológicas elas requerem muita habilidade e algumas delas há um certo tempo para poder você saber trabalhar com elas, né? Mas tudo indica, quando for na sexta-feira eu confirmo com vocês, explico melhor no grupo, tá bom? Tudo direitinho, que é a respeito de um simulado virtual, tá certo? Então, quando for, a gente está programando para o dia 8 esse simulado virtual e quando for próximo da finalização dessa aula de hoje, eu vou detalhar um pouco mais esse simulado e na sexta-feira confirmar novamente com vocês, tá bom? Mas eu peço que vocês acompanhem a aula, vejam as explicações, se não entenderam bem, volte o vídeo um pouquinho, possam estar acompanhando aí, porque isso aí vai ser muito importante para que a gente possa, não apenas para esse simulado, mas que a gente possa estar assimilando aquilo que está ao nosso alcance, tá bom? Bora lá então, né? Então, antes de começar a nossa correção propriamente dita das questões, a gente sempre inicia falando sobre o simulado da semana anterior. Lembrando que no final da aula de hoje a gente deixa um novo desafio dessa semana, né? Então, só lembrando para vocês o simulado, a questão do desafio, a gente vai falar do simulado no final da aula, tá bom? Então, a questão do desafio proposta para, né, semana passada, por nós foi a seguinte, tem sempre esse filósofo aí, né, matemático, que ele já virou um mascote aqui em nossas aulas, sempre ele está sendo citado aqui nas questões dos nossos desafios. Diz assim: o grande filósofo e matemático russo, não sei quem, Lalovsky, apresentou a seguinte situação. Aí nós temos aí, né, essa imagem que foi apresentada a vocês, que dizia assim, nós temos aí com 3 palitos formando um triângulo. Ele pediu que para a gente acrescentar 3 palitos, tem que acrescentar aí 3 palitos, e com esse acréscimo de 3 palitos, transformar um triângulo em 4 triângulos, tá bom? Então era para analisar alguma maneira de acrescentar 3 palitos e com esse acréscimo
conseguir formar 4 triângulos, né? Vamos ver aqui a resolução e após essa resolução a gente vai divulgar se houve participante, se houve algum vencedor do desafio que foi proposto. Tá bom então? Vamos ver aqui. Deu para entender, pessoal, aí? Então, na verdade, o triângulo que estava formava, como a palavra já diz, né? Formava uma figura bidimensional, né? E aí, quando foi acrescentado esses 3 palitos, formou uma figura tridimensional, no caso é uma pirâmide de base triangular. E como ela é uma pirâmide de base triangular, quando a gente analisa, ela é composta por 4 triângulos, né? 3 nas faces laterais e uma na face de apoio dela. Então nós temos aí o acréscimo de 3 palitos que formou os 4 triângulos como o desafio havia proposto. Eu vou voltar um pouquinho aqui só para vocês acompanharem novamente, né, a questão da montagem, a resposta do desafio. Está aí a figura que foi dada para vocês e aí o acréscimo de 3 palitos formando 4 triângulos. Ok? Pois bem, está aí a resolução do nosso desafio e agora vamos divulgar se houve ou não para esse desafio aí vencedor. Alguém que falou certo a resposta, né? Sendo mais rápido do que os outros participantes. Mais uma vez, quero parabenizar o 2º ano porque eu fiz um apelo, né, nas últimas semanas para que mais pessoas participassem e a gente teve uma quantidade maior de participantes. Se eu não me engano foram 5, 6 participantes, né? Mas como a proposta é apenas aquele que primeiro responder de forma correta vence o desafio e tem com cada participação, né, cada desafio desse no final vai gerar uma bonificação, uma participação extra para auxiliar na nota de estudo dirigido, que acaba revertendo para a matemática de todo jeito, né? Então eu fico feliz porque houve um aumento de participantes, mas a gente vai deixar no final da aula um outro desafio e a gente quer que mais pessoas participem, né? Mesmo que você não vença, mas que você está participando, está aguçando o seu senso investigativo, está aguçando também esse seu pensamento rápido, sua agilidade e também sua prática na parte de raciocínio lógico, principalmente, né? Isso é muito importante para o aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Tivemos alguns participantes, algumas pessoas que responderam certo, mas que outra pessoa já tinha respondido antes, mas vou parabenizar todos, tá bom? Mas nessa semana, de novo, nós parabenizamos não só porque respondeu certo, porque outras pessoas também responderam, mas ele foi mais ágil, foi mais rápido na participação, né? Que foi o nosso amigo Vanderlan, né? Já está com 3 troféuzinhos desse aí, Vanderlan. Coloca aí na galeria da sua casa. E vamos também, né, incentivar outras pessoas a participarem. Gostei demais porque outras pessoas participarem, inclusive até respondendo certo. Mas aí eu mandei uma imagenzinha de estímulo para que a gente participe cada vez mais, né? Vanderlan, mais uma vez parabéns e parabéns a todas as outras pessoas que participaram e eu tenho convicção que para o desafio que vai ser lançado hoje, até terça-feira que vem, a gente vai ter muitas outras participações, tá bom então? Vamos agora com a correção da nossa atividade, tá certo? Pois bem, pessoal, aqui a gente coloca a solução para a gente explicar, né? Já está até aí tudo já desenvolvido, a gente só vai fazer um repasse aqui, utilizando também aqui, sempre acompanhando aqui o movimento do cursor do mouse, tá bom? Para a gente ir explicando, para que vocês possam entender. Veja, a primeira questão diz assim: encontre os valores dos senos a seguir, informando o quadrante em que tal valor se encontra.
Essa primeira questão tem 3 letras, mas aí para ficar melhor a visualização eu coloquei em cada imagem uma letra só para que a gente possa analisar com a visibilidade melhor, tá bom? Então tem aqui, represente tais localizações na circunferência. O objetivo da questão é você informar o quadrante e também fazer a localização na circunferência. Por isso que vocês receberam o desenho da circunferência com esses valores aqui, ó, dos graus, né? Aqui do 0, do 90, para você diferenciar direitinho que isso é o padrão que a gente sempre faz as análises em cima dele. E vamos ver aqui, pessoal. Primeiro passo, encontrar 225. Primeiro a gente vai procurar onde é que está o 225, né? Sempre começando aqui, ó, primeiro quadrante, lembrando, segundo, terceiro e quarto quadrante. Sempre no sentido anti-horário, né? Então a gente tem aqui, ó, 225, se até aqui é 90, então daqui até aqui 90, né? Daqui para cá mais 90, dá 180, já está destacado aqui 180. Para chegar em 225, falta ainda 45. Então a gente 180, né, com mais 45, dá 225. Lembrando que daqui para cá eu andei 25, tá bom, pessoal? Do 180 para o 225, nós andamos aqui 45 graus. Então nessa parte o que é que acontece? Primeiro passo, quando você marca aqui o 225, como a gente está analisando seno, temos que saber que o seno é o encontro sempre para o eixo Y, que é essa linha aqui, ó. Então a gente traça para cá e nessa parte aqui nós dizemos que aqui, ou seja, da origem até aqui, né, esse espaço aqui representa nesse ponto o seno de 225. Por que seno? Porque o seno, não podemos esquecer disso, viu? O seno é sempre no eixo Y, ok? Então projeta para Y para descobrir aqui o seno. Aí destaca aqui, seno de 225. Sempre você vai ter que projetar, quando cair no segundo, terceiro ou quarto quadrante, você vai ter que programar, né, puxar o simétrico dele, passando pela origem lá para ele chegar no primeiro quadrante, tá bom? Então você tem que fazer sempre essa projeção, no caso aqui tem que passar pela origem, né, para poder chegar lá no primeiro quadrante. Então a gente faz essa projeção aqui, ó, pessoal, passa aqui na origem, chega lá no primeiro quadrante, né? E aqui, como é que eu vou descobrir quanto é que vale isso? Veja só a análise que a gente faz. A análise que a gente faz é justamente a seguinte, né? Se a gente analisar esse espaço para cá, ó, daqui para cá, andou 45. E se a gente analisar o reflexo é aqui, ó, a simetria está aqui. Então daqui para cá também vai andar 45. Por isso que a gente descobriu que é 45, né? Se daqui para cá é 45, ó, de 180 por 225, quer dizer que do 0 para o 45, né, do 0 com mais 45 vai marcar aqui 45, tá bom? A gente projeta sempre para o eixo Y para dizer que é também seno de 45. Aí, o que é que acontece? A pergunta pede para você informar o quadrante. O quadrante é fácil, né? Aqui a gente viu que está no terceiro quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui está no terceiro quadrante, tá bom? Os graus. Então a gente colocou aqui na resposta da letra A. 225 encontra-se no terceiro quadrante. Agora vem a outra parte, que a gente tem que ter uma certa cautela, apesar de ter a tabela para olhar, a gente tem que ter cuidado, principalmente com essa parte que às vezes dá positivo e às vezes dá negativo, tá bom? Então como tirar essa dúvida aí para não se atrapalhar? Veja, ele quer saber 225, viu? E não 45. Então 225 não é em relação a Y, não é seno, não é em relação a Y, e a gente sabe que Y ele é positivo para cima e é negativo para baixo. Então ele está aqui, ó, 225 equivale a 45, porque na tabela não tem ângulo de 225, né? Mas a gente não está vendo aqui que o 225 corresponde a 45, então ele, né, o seno de 225 vai corresponder ao seno de 45, só que negativo. Por que negativo? Porque ele se encontra aqui num quadrante que está na parte de baixo do eixo Y, tá bom? Se ele se encontrasse aqui em cima, seria positivo, mas como ele se encontra aqui na parte de baixo do eixo Y, que é essa linha aqui, ó, então ele é negativo,
ok? Ele corresponde a 45, que é a projeção, só que ele é negativo porque está na parte de baixo do y, ok? Então ele equivale a menos seno de 45, aí a gente vai na tabela, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, só que negativo porque ele está na parte de baixo do eixo y. Tranquilo? Entenderam essa parte aí? Vamos seguir aqui, né? Então, a gente segue aqui para a letra B. Quando for para analisar a questão do valor na tabela, aí a gente volta um pouquinho para olhar lá a tabela, para conferir aqui a questão da resposta, tá bom? Pessoal, ele pede para a gente localizar 120. Então, 120, a gente sabe, 90, né, até aqui, com mais 30. Então, anda daqui para cá, mais 30, para poder chegar no 120. O que é que a gente faz? Por que é que aqui só vai ter essa linha, né? Na letra A a gente teve várias linhas, teve que passar pela origem e tudo, porque o que é que acontece? No seno, não tem que bater no eixo Y, então ele vai ser projetado aqui para bater no eixo Y. E ao mesmo tempo ele tem que bater no primeiro quadrante, então ele tem que passar por Y, né? Então essa medida aqui seria a parte do seno de 120, nessa medidazinha, né? Daqui para cá a parte o valor da medida de seno de 120. Ao mesmo tempo que ele tem que bater no Y, ele também tem que ser projetado para o primeiro quadrante. Então, por isso que fica uma linha só, tá bom? Daqui para cá é aquela parte que precisa para bater no eixo Y. E a sequência até aqui é aquela parte que precisa da projeção para o primeiro quadrante, ok? Como é que a gente vai descobrir que valor é esse? Isso é uma questão de lógica, né? Veja, se de 90 para 120 passou 30, como é uma simetria aqui, a gente recua 30 para cá, né? 90 menos 30 fica 60, tá bom? Então é 60. Se a gente olhar na tabela, se quiser a gente pode até voltar um pouquinho aqui para ver a tabela, seno de 60, né? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, seno de 60, tá bom? Então se seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, a gente colocou aqui raiz de 3 sobre 2. Ô Glauco, por que a letra A ficou negativa e essa aqui ficou com sinal não mudou nada? Veja só, não mudou nada porque o 120 ele está na parte de cima da origem para o eixo Y, tá vendo? O 120 está aqui na parte de cima de Y, então por isso que ele é positivo. Se ele estivesse na parte de baixo aqui, seria negativo, então ele ficou positivo por conta disso. Ele encontra-se no segundo quadrante, que a gente viu por quê, e o valor dele é raiz de 3 sobre 2, porque ele corresponde ao mesmo valor de 60, né, que é a projeção para o primeiro quadrante. Só que ele é positivo por conta justamente que ele está na parte de cima do eixo Y, ok? Vamos aqui avançar para a letra C, né? Passando aqui para a letra C, já coloquei a letra C e a segunda questão juntas, é o seguinte. Ele quer essa parte, pessoal, isso aqui demora mais um pouco, porque aqui não vem o valor do grau, né? Ele vem aqui o valor em radiano, tá bom? Pi radiano. Então ele quer saber qual é o valor do seno de 11 pi, que no caso é pi radiano, subentendido, sobre 6. Você pode fazer o seguinte, você multiplica, né? Você sabe que o pi vale 180, substitui e faz o cálculo. Aqui é uma divisão por 6, viu? Tá bom? Então, se eu substituir aqui o pi por 180, eu vou ter 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 vai dar, por 6. 180 dividido por 6 vai dar 30. 11 vezes 30, 330, né? Tá bom? Ó, aqui dá 30, aí multiplicado por 11 dá 330, ok? Aí eu vou e localizo aqui 330, que é equivalente a 11 pi sobre 6. Então, onde é que está 330? 90, 180, 270, vai ter que andar quanto? Então, veja só, se até aqui é 360, se eu descer 30 graus, que seria mais ou menos aqui, então eu tenho 330, né? É a lógica aqui, ó. Desci aqui 30 graus de 360, então eu fiquei com 330. Como é seno, quais são as duas projeções que devem existir?
sempre. Primeira projeção para o eixo dos senos, que é o eixo Y. Então a gente projeta para cá. Ó. Então essa medida onde o cursor do mouse está passando aqui, daqui para cá, seria a medida correspondente a seno de 11π/6, que no caso equivale a 330. Então a primeira parte é projetar para o eixo Y, né, para saber qual seria a medida desse valor que está sendo pedido. Segunda parte, projetar para o primeiro quadrante, tá bom? Projetar para o primeiro quadrante, em linha reta aqui, para saber qual é o valor correspondente nesse primeiro quadrante. Por que projetar para o primeiro quadrante? Porque a tabela que a gente tem para analisar só traz valores do primeiro quadrante, né? Então a gente tem que projetar para saber qual é o valor equivalente a ele lá no primeiro quadrante. Então se a gente passa aqui, ó, prolonga aqui, vai bater aqui, né? E como é que eu descubro esse valor? Veja a lógica. Esse eixo aqui serve como uma simetria, né? Então a gente tem aqui, ó, daqui para cá não é 30, né? Do 330 até o 360 não é 30. Então se daqui para cá é 30, eu vou ter que subir aqui mais 30 também. Então 0, subindo 30, vai chegar aqui no 30, ok? E para que eu faço essa projeção para descobrir que é 30? Para ir lá na tabela e observar o seno de 30. Lá na tabela, quando a gente olha seno de 30, vocês podem voltar um pouquinho se quiserem aí, seno de 30 vale meio. Seno de 30 vale meio. E seno de 30 vale meio. Aí ele colocou aqui. Só confirmando, ó, 330, que equivale a 11π/6, encontra-se no quarto quadrante, né? A gente localizou aqui o quarto quadrante. E o valor dele é o mesmo que o seno de 30, que é a projeção aqui para o primeiro quadrante, tá vendo? Então aqui seno de 30 é 1/2. Por que esse ficou negativo então? Veja onde é que o 330 está. Está na parte de baixo do eixo Y, né? O eixo Y é para os senos, ok? Então aqui a gente tem, ó, parte de cima positivo, seria esses dois, e parte de baixo, esses dois quadrantes aqui, negativo. Se a pergunta fosse para 30, como está na parte de cima, seria positivo. Mas como a pergunta é para 330, e 330 está abaixo da origem aqui, né, na parte do eixo Y, está na parte de baixo, então ele fica negativo, tá bom? Ele equivale a 30, só que ele é negativo por conta da localização que está abaixo aqui. Tá certo então? Ok? Entendido? E a segunda pergunta que era só para vocês dizerem, uma análise geral, né, da explicação dessas 3 letras aí, que são baseadas no vídeo que também vocês assistiram do professor, tá certo? A segunda questão perguntava assim para a gente: por que alguns resultados são positivos e outros são negativos? Apesar de ser pessoal, é de acordo com a explicação, né? Então, uma sugestão de resposta, se a de vocês não tiver exatamente assim, mas estiver com o mesmo sentido, é porque ela está correta, tá bom? Veja, a projeção simétrica acima do eixo X, que pega primeiro e segundo, eu não coloquei o primeiro aqui na resposta, porque o primeiro é a referência, né? Então, geralmente, o que a gente vai calcular, o que a gente vai analisar e desenhar, vai ser num dos outros 3 quadrantes, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Então, se ele pegar no segundo quadrante, ele terá resultado positivo, comparado a X, a Y, tá vendo? Porque o eixo Y não é o dos senos, né? Então, se pegar aqui no segundo quadrante, está na parte de cima de Y, terá resultado positivo. Enquanto que as projeções abaixo do eixo, quer dizer, se a projeção for aqui para baixo, ó, do eixo Y, quer dizer, pegando terceiro e quarto quadrante, esse quadrante aqui e esse outro quadrante aqui, eles terão um sinal negativo. Tá bom, pessoal? É só para dizer isso, que na verdade é a explicação que a gente fez dessas 3 letras, né? Uma atividade pequena, nosso objetivo é isso também, né? Fazer coisa demais para vocês. A gente sabe que vocês estão também um tanto sobrecarregados com os professores de outras disciplinas, né? E a gente vai tentar diminuir e dar como a gente deu um prazo maior, para que vocês possam sempre estar participando, sem também estar assim tão sobrecarregado. Tá ok? Então essa foi a correção, mas a gente ainda vai finalizar a aula falando de alguns assuntos importantes, tá bom? Pois bem, primeiro a gente vai colocar aqui, eu vou pedir desculpas a vocês porque o barulhozinho aí saiu antes, né? Desculpa aí, mas aqui, veja, nessa parte aqui do desafio, certo? Como eu disse, muitas pessoas já participaram a mais em relação
as 2 semanas anteriores, né? E a gente quer que isso aumente cada vez mais, tá bom? São questões mais assim relacionadas a raciocínio lógico, essas coisas de atenção, senso investigativo, tá bom? Aí a pergunta é, quantos círculos você enxerga aqui? Tem a imagem e ele pede que você tenha atenção, né? Presta atenção, tá bom? Quantos círculos você enxerga aqui? Tem a figura e a recomendação. Preste atenção. Agora sim, vamos lá, o nosso barulhinho. Pronto, pessoal. Essa parte, viu? É só para vocês dizerem, nessa observação que vocês estão vendo da imagem, quantos círculos aparecem aí. Lembrando, vamos aproveitar e falar da agenda, né, rapidamente. Pessoal, a nossa agenda, viu? A nossa agenda, que é uma agenda que dá um prazo bom para cada um de vocês, porque é o seguinte, só relembrando, quando vocês recebem algum material, seja só um material para estudo, ou seja alguma atividade que tenha que entregar, era no sábado, aí a gente já mudou, nessa última já foi na sexta, para dar um dia a mais, né? Então, a gente está enviando esse material para vocês na sexta-feira. Quando tem atividade, alguma coisa que é para vocês dar devolutiva para a gente, no caso para matemática, então vocês têm até a quarta. Veja, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 6 dias, né? Ah, Glauber, mas a gente tem outros professores e tudo. Não, justamente. Eu prefiro assim, porque se eu passar o material num dia e pedir para o outro dia, ou pedir no mesmo dia, e se vocês já estiverem sobrecarregados com outras disciplinas, não fica mais difícil, né? Então eu prefiro trabalhar com esse padrão, porque você já fica sabendo, né? Glauber entrega na sexta e pede na quarta, você já fica sabendo para se planejar, ok? E não, vocês estão vendo que não está sendo muitas questões, não. É só para pegar mais a participação de vocês mesmo, tá bom? Então, o material na sexta e o prazo é na quarta. Você recebe o material na sexta. Então, se tiver atividade, alguma coisa que vocês queiram tirar dúvida, tem os dias de tirar as dúvidas, que é na segunda e na terça seguintes. Ou seja, a gente chama de fórum. Na segunda e na terça, até 6 horas da tarde, vocês podem entrar em contato comigo no grupo, né? Porque aí a gente já tira dúvida, uma dúvida só serve para todo mundo de uma vez, ou no privado, ou pelo e-mail, tá bom? Então utilizem a segunda e a terça para tirar essas dúvidas. A gente nem utiliza essa tirada de dúvidas antes e nem depois, tá bom? Na segunda e na terça até 6 horas da tarde, tá certo? Quando é na quarta, sim, pessoal, lembrando, o desafio, no caso esse que vocês estão recebendo, o prazo dele é até a terça, tá certo? O prazo para enviar o desafio é até a terça. A partir que vocês verem um vídeo, já pode participar. A participação já começa desde já, tá bom? Mas até a terça, 6 da tarde. Lembrando que você só pode participar uma vez por cada desafio. Por semana só pode ter uma participação. Vamos incentivar. Quem participou, participa. Quem já participou, participa novamente. Vamos incentivar os outros colegas para participar, que isso é muito bom para vocês. Não só por conta da pontuação, mas por despertar também esse senso investigativo, essa atenção que a gente precisa muito para os nossos estudos e para a nossa vida também, né? São mais questões de raciocínio lógico e de atenção, como vocês estão vendo, ok? E aí eu quero chamar a atenção porque algumas pessoas estão enviando esse desafio depois do prazo. Aí eu fico com o coração partido, mas não posso mais receber porque a gente tem que cumprir direitinho esses nossos planejados, né? O que a gente combina, a gente tem que cumprir, cada um com sua parte. Tá bom então? Então, é isso aí, essa parte. E eu queria, principalmente, tudo na aula é importante, mas uma novidade que eu estou trazendo para vocês é em relação a essa questão do que a gente pretende para o próximo dia 8, tá bom? É o seguinte, é um simulado virtual. Eu vou dizer mais ou menos rapidamente aqui como é. E quando for na sexta-feira, dia 1º, eu, talvez pelo grupo, né, quando eu for enviar algum material para vocês, eu já vou também falar mais detalhadamente a respeito disso, ok? Todos esses materiais que vocês estão recebendo e atividades que vocês fizeram, enviaram para mim e tudo, eu sempre pedi para vocês deixarem arquivado, tá bom? Quem fez no caderno não tem preocupação, já está lá no caderno, né? Então o que é que vocês vão fazer? Quando for no dia 8, tá bom? Eu vou explicar melhor dia 1º, sexta, próximo agora. Mas quando for dia 8 de maio, de sexta agora a 8, né? A gente vai fazer
um simulado virtual. Ele vai valer uma pontuação. Eu vou ver ainda qual a pontuação, mas ele vai valer uma pontuação que vocês já vão ver no dia quanto é. Porque essas atividades que vocês estão enviando até agora para mim, elas são mais para pegar participação, tá bom? Eu não estou analisando minuciosamente quem respondeu todas as questões, quem respondeu algumas, quem respondeu tudo certo ou quem errou algumas, não. É mais para pegar a participação realmente de vocês, para pegar esse esforço que vocês estão tendo para fazer, tá bom? Mas esse do simulado, ele vai valer uma pontuação. E tudo indica, né, que quando a gente voltar vai ser o complemento da nota do primeiro bimestre, relacionada ao primeiro bimestre, tá bom? Vai ser mais ou menos o seguinte, sexta-feira eu digo melhor para você, mas vai ter um horário que vai entrar, eu vou disponibilizar no grupo um link, aí você vai clicar nesse link e quando clicar nesse link ele leva você já diretamente para a página do simulado. Nesse simulado você vai ter um tempo para fazer as questões, tá bom? É por isso que eu quero que vocês estejam com um material separado na hora de começar a fazer o simulado, porque aí vocês vão poder ir pesquisando pelo material, porque eu vou tirar questões semelhantes a essas que a gente aplicou até agora, tá bom? Essas, se eu não me engano, 3 listas que a gente fez até agora e talvez tenha mais uma na próxima sexta, aí vocês vão estar com todas essas listas aí, né, já corrigidas e tudo, para que vocês pesquisem por ela e respondam essas questões. Não serão muitas questões e vocês vão ter um tempo significativo, ou seja, começando de 1h da tarde, vocês vão ter até às 5. Veja só, esse prazo não pode ser mudado, porque na plataforma o simulado já está programado para ter o momento de iniciar e ter o momento de finalizar. Quem quiser fazer ele antes não consegue, porque aí vocês só podem fazer depois que receber o link, tá bom? E depois não tem como, porque ele é programado, chegou aquele horário, fecha e ninguém consegue mais responder nada, tá certo? Sexta-feira eu detalho melhor, mas dou as instruções melhor para vocês, mas é bem simplesinho. Entrou, colocou seu nome, colocou a turma, começa a responder as questões, tem esse tempo todo aí para analisar, não serão muitas questões. Eu estou dando um tempo grande para vocês fazerem realmente com calma e se planejarem, tá bom? Eu estou divulgando desde já que tudo indica que será dia 8, baseado nesse material que a gente tem até agora, trabalhado virtualmente, tá certo? Quero agradecer a paciência de vocês, a parceria e, se Deus quiser, a gente vai trabalhando dessa forma virtual, né? Sempre procurando melhorar, mas eu não vou mentir. O que eu quero realmente é que volte a aula presencial, a nossa vida normal, rotina, que a gente está acostumado, o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Então, agradeço demais e sexta-feira, se Deus quiser, eu volto a entrar em contato com vocês novamente. Tá bom? Valeu!